Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação. Pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém? Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar, invocar o nome de Deus, suplicar a sua assistência na exposição da palavra. Senhor, graças te damos pela tua palavra, pelos teus santos profetas, por Miqueias, que anuncia a tua verdade, ainda que isso traga constrangimento, ainda que isso tenha consequências sobre o seu próprio ministério, porém ele não se furta na força do Espírito de declarar o pecado dos cabeças do povo. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos assista, o mesmo Espírito que esteve no teu santo profeta, que é o real expositor da palavra,
Ele nos capacite, ó Deus, para falar da tua parte aquilo que é a tua própria vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra, entendê-la, e sermos, ó Deus, movidos os nossos corações por ela e pelo agir do teu Espírito ao quebrantamento, para que por meio do arrependimento o Senhor também se arrependa do mal que declarou trazer sobre aqueles que viviam no pecado. Pieda-te de nós, socorre-nos, nos abençoa, abençoa toda a congregação, teu servo que fala contigo, e a tua palavra, ó Deus, traga vida e esperança para todos nós. Fica conosco, ó Deus, fortalece os nossos braços. Oramos em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o profeta Miqueias tem anunciado com muita contundência, de uma forma até mesmo desafiadora e constrangedora, o pecado do povo de Deus. Ele tem falado a respeito da idolatria que tomou conta do povo de Deus, a respeito de práticas pecaminosas, a respeito, sobretudo, da liderança, que naquele tempo havia se corrompido, e estava então trazendo juízo sobre todo o povo de Deus. No capítulo 2, nós vimos o profeta Miqueias falar com clareza e com dureza a respeito das consequências terríveis que haveriam de vir sobre aqueles que estavam trilhando o caminho mau. Ele conclui, no capítulo 2, nós vimos, com uma mensagem de esperança a respeito daquele, nós vimos, Jesus Cristo, que haveria de romper as barreiras, abrir o caminho pela porta e resgatar o remanescente do povo do cativeiro para onde foram levados por conta do seu pecado. Porém, meus irmãos, quando entramos no capítulo 3, o que vemos é mais uma mensagem de juízo da parte de Miqueias. Aqui, mais uma vez, direcionada à liderança, aos cabeças de Jacó, aos chefes da casa de Israel, aos profetas, aos sacerdotes. O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma descrição e uma denúncia desoladora da prática ou da condição espiritual de Israel naquele tempo, totalmente contaminada por vícios, por idolatrias e práticas carnais e mundanas. Como o profeta vai falar em outra passagem, como nem Sodoma e Gomorra se encontrava. Porém, aqui era essa condição do povo. Interessante que a passagem que temos diante de nós nos parece ser a versão profética, prática, histórica, proferida por Miqueias, a passagem que nós lemos e pregamos pela manhã. Pela manhã, o apóstolo Pedro, ele fala e adverte aos presbíteros que há entre vós para conduzir o seu pastorado de uma maneira piedosa, com motivações espirituais, com motivações que glorificam a Deus e com uma prática que se assemelha à prática de Cristo. E adverte, por outro lado, contra todo tipo de motivação carnal, sórdida ganância, constrangimento, serviço por pressão, uma atitude de dominação e de opressão do povo. E aqui nessa passagem, o que vemos é as consequências de uma desobediência
àquilo que Pedro nos fala no Novo Testamento. Aquilo que Pedro alertou a igreja para não fazer no meio da prática do pastoreio do povo de Deus, aqui nós vemos de forma concreta, de forma prática e real, o que acontece com o povo de Deus quando essas orientações da parte do Senhor são desprezadas. Aqui então, meus irmãos, eu diria, nesse capítulo 3 de Miqueias, nós temos o seguinte tema: as consequências de uma liderança desastrosa em comparação com as consequências de uma liderança fortalecida pelo poder de Deus. As consequências de uma liderança desastrosa em comparação com as consequências de uma liderança fortalecida pelo poder de Deus. E a primeira coisa, então, meus irmãos, que vemos no texto, aqui nos versos 1 a 4, é as consequências desastrosas de um canibalismo que vem de dominadores irresponsáveis. Nós vimos pela manhã o apóstolo Pedro exortando aos presbíteros que há entre vós para pastorear o rebanho de Deus, não como dominadores do rebanho, porém como modelo, como exemplo para o povo. E o que vimos aqui nesses primeiros versos de 1 a 4 é justamente o contrário daquilo que Pedro admoestou. Aqui nós temos aqueles que cuidam do povo de Deus, os cabeças de Jacó, os chefes da casa de Israel, liderando e guiando como dominadores dos que vos foram confiados. E o profeta mostra as desastrosas consequências dessa liderança irresponsável da parte desses cabeças. Nós lemos o seguinte, meus irmãos, no verso 1, Miqueias fala a essa liderança. Ele diz o seguinte: disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal. Meus irmãos, ele começa sua descrição ou a sua fala profética de uma forma muito contundente, com uma certa ousadia profética, falando aos cabeças da casa de Jacó, aos chefes da casa de Israel, aos grandes, aos poderosos, aqueles que ocupavam uma posição de guiar o povo de Deus, de exercer o juízo. Muito provavelmente esses aqui eram os homens que eram os juízes, aqueles que haveriam de ouvir as causas, ouvir as disputas que existiam no meio do povo de Deus e julgá-las, declarando assim a vontade do Senhor. Eram homens que deveriam ser versados na lei de Deus, homens que deveriam conhecer com profundidade a palavra do Senhor, para com sabedoria, ao ouvir as situações, os embates e os conflitos, falar com prudência, falar com sabedoria e dar então o juízo imparcial, o juízo que vem da parte de Deus, a sentença que é boa, que é de conformidade com o Espírito do Senhor. Porém, o que vemos não é isso. O próprio profeta Miqueias, ele começa questionando qual deveria ser a atitude deles, não é? Ele diz: vós, cabeças de Jacó, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Acaso, se eu não me engano, se é que eu não entendi mal a posição que vocês ocupam no meio do povo de Deus, não são vocês que deveriam ser os zelosos pela lei do Senhor?
Aqueles que representam a justiça e o juízo, que não apenas devem conhecer a lei, mas devem ser os representantes da lei, que amam a lei do Senhor. A palavra de Deus, interessante, em Deuteronômio 17, fala que aquele que haveria de reinar no meio do povo, ele deveria ser versado na lei do Senhor. Em Deuteronômio 17, no verso 18, nós lemos que uma das responsabilidades que ele tinha era, desses que ocupavam a posição de cabeça do povo, era escrever para eles mesmos uma cópia da lei num livro. Nós lemos o seguinte lá em Deuteronômio 17, 18, também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. O Senhor estabeleceu uma prática que eles deveriam internalizar, por assim dizer, a lei do Senhor no seu coração, eles mesmos copiando a lei. Eles deveriam sentar, a lei que estava com os levitas, com os sacerdotes, eles deveriam recebê-las e fazer uma cópia, escrevê-las. Era uma maneira que o Senhor estabeleceu para que houvesse uma internalização, para que eles, ao escrever, ponderar sobre essas coisas, meditar sobre a palavra de Deus, internalizar assim o juízo, para que quando deles fosse requerido uma sentença, eles proferissem a vontade de Deus. Porém, o que vemos não é isso, meus irmãos. Aqueles que deveriam justamente representar o juízo imparcial do Senhor, nós lemos no verso 2, eram os que aborreciam o bem e amavam o mal. Que situação desastrosa, meus irmãos. Que situação vexatória. E aqui está a denunciação ou a forma como Miqueias aponta e descreve o mal desses homens. Eles que deveriam conhecer a lei do Senhor, que deveriam representar o juízo, eram homens que distorciam a justiça. Aquilo que era bom, eles aborreciam. Aquilo que era mal, vil, desprezível, pareciam ter um apego. Amavam o mal. E que tragédia isso era para a nação. Homens que desprezavam a lei do Senhor, desprezavam o mal e se comportavam como dominadores dos que vos foram confiados. Não como aqueles que deveriam cuidar, instruir, guiar pelo caminho da verdade, da vereda, da justiça, mas guiavam pelo caminho da falsidade e do mal. As consequências e a postura desses homens era uma postura aqui descrita numa espécie de canibalismo. E vemos aquilo que nós descrevemos pela manhã, homens que serviam a si mesmos e não estavam ali para servir ao povo. Eles arrancavam, veja no verso 2, eles arrancavam a pele e a carne de cima dos seus ossos. Verso 3, comiam a carne do meu povo, arrancavam a pele, esmiuçavam os ossos e repartiam como para panela e como carne no meio do caldeirão. Que situação desastrosa. Homens que se aproveitavam do povo, se aproveitavam do que eles tinham a oferecer e estraçalhavam o próprio povo. A descrição aqui aponta para as consequências destrutivas, desastrosas de uma liderança irresponsável.
de uma liderança que não é tomada pelo temor do Senhor, mas distorce a vontade de Deus. A consequência é que o povo sofre. O povo é devorado por uma atitude quase que canibal. A carne é comida, os ossos destroçados, repartidos na panela. Podemos imaginar os juízes disputando qual deles ia julgar tal sentença. Esse você deixa comigo, porque esse aqui vai me render tanto e tanto. Aquele você fica. Vamos repartir esses casos para que todos venhamos a lucrar, para que todos venhamos a prosperar, para que nós tenhamos um progresso para nós mesmos, para que nós estejamos fartos, gordos, saciados. E o povo sofre. Consequência desastrosa. Isso que vemos hoje em dia, não é? O povo sofrendo. Vemos naqueles homens pregadores da televisão brigando entre si, disputando fiéis, um ameaçando o outro, disputando para ver quem terá uns seguidores mais numerosos, estraçalhando o povo, comendo a sua carne, e o povo sofrendo, e o povo sendo devorado por esses homens canibais, dominadores do rebanho. Meus irmãos, o profeta Miqueias, ele anuncia as consequências desastrosas que vêm sobre o povo, que é guiado por uma liderança dessa qualidade, mas ele anuncia também as consequências que virão da parte de Deus sobre homens assim. No verso 4 nós lemos a resposta do Senhor. Ele diz, então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Chamarão ao Senhor, mas Deus não os ouvirá. É interessante observar a hipocrisia desses homens, não é? Homens que claramente, de forma sem muita vergonha, distorciam o juízo, manipulavam, devoravam o povo de Deus, mas clamavam ao Senhor. Invocavam o nome do santo Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Mais para frente veremos a presunção desses homens, quando Miqueias, nos versos subsequentes, denuncia que eram homens tomados por presunção, mas o Senhor fala, eu não me deixo enganar por tal hipocrisia. Chamarão, mas o Senhor não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo. Essa é uma das piores consequências que pode vir sobre um homem. Quando o Senhor esconde a sua face. Quando o Senhor tapa os seus ouvidos, meus irmãos, muitas vezes a relação do homem com Deus é descrita nesses termos, em termos da oração. O piedoso é aquele que Deus escuta a oração e responde. Mas aqueles que estão debaixo do juízo do Senhor são descritos como aqueles que podem clamar a Deus, invocá-lo, suplicar a Ele, e Ele diz, eu não os ouço. Antes eu escondo a minha face desse povo. É como se eles não existissem. Você já teve essa experiência? De falar com alguém e alguém olhar para você e virar o rosto? De uma forma muito intencional. Talvez porque está aborrecido com você, ou chateado por alguma razão, ou irritado. E talvez você deseja chamar a atenção dessa pessoa, essa pessoa se vira e não olha nos seus olhos. Antes esconde a face e não quer nem sequer olhar para você. Pois é isso que o Senhor há de fazer com esses homens. Clamarão a Deus, mas Deus não os ouvirá. Antes esconderá deles o rosto.
esconderá deles o rosto com respeito à sua misericórdia. Porque com respeito à sua ira, certamente ele voltará o seu rosto para eles. Não o rosto do Deus misericordioso, não o rosto do Deus compassivo, não o rosto do Deus que responde às orações, mas o rosto daquele que está cheio de ira e santa indignação contra aqueles que fazem mal nas suas obras. Meus irmãos, o Senhor não suportará associar iniquidade com ajuntamento solene. Aqueles que torcem o direito, mas que invocam a Deus, não serão ouvidos por Deus. O Senhor deixa claro isso, que Ele não suporta esse tipo de associação. Nós lemos hoje mesmo em Tiago, não foi Tiago 4, que o Senhor dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Ele resiste. Uma passagem, o Senhor diz que aos soberbos Ele conhece de longe. Eles sabem quem são, sabem os seus nomes, sabem os seus caminhos, mas de longe, para não se associar com eles, para que não possa voltar à sua face, para que os seus clamores não cheguem aos ouvidos do Senhor. O Senhor resiste a uma liderança assim. Meus irmãos, uma liderança desastrosa não ficará sem consequências. Consequências desastrosas para o povo e consequências de juízo da parte do próprio Senhor. Mas o Senhor aqui, por meio de Miqueias, fala não apenas aos juízes, os cabeças de Jacó, os chefes da casa de Israel, mas ele fala também aos profetas. Veja a partir do verso 5, nós temos então a ganância, a sórdida ganância dos falsos profetas. A semelhança do que ouvimos pela manhã. No verso 5 nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tem o que mastigar. Mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. É o exemplo dos de sorte da ganância, não é? Os juízes se comportavam como dominadores do que vos foram confiados. Os profetas eram aqueles que pastoreavam o povo de Deus, guiavam o povo de Deus, porém, por sórdida ganância. E aqui o pecado deles é descortinado. Um profeta falando contra o outro. Interessante. Miqueias, tomado da força do Senhor, mais à frente ele vai dizer, ele denuncia o pecado dos demais profetas, os falsos profetas, que durante toda a história da redenção sempre existiu. Sempre foram usados pelo maligno para desviar o povo de Deus. E é esse o grande pecado que Miqueias denuncia a respeito desses homens, não é? Veja no verso 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Meus irmãos, que descrição horrorosa dos profetas do Senhor. Os juízes eram aqueles que deveriam dar julgamento imparcial, de acordo com a reta lei, a justiça e a lei de Deus. Os profetas eram aqueles que deveriam apontar o caminho da redenção, o caminho da salvação, o caminho do arrependimento, denunciar claramente qual era o caminho errado e apontar qual é o caminho correto, para que o povo pudesse seguir. Mas esses profetas são aqui descritos como aqueles que fazem errar o povo de Deus. Meus irmãos, que o juízo severo virá sobre esses homens. Que receberam o comissionamento da parte de Deus, foram chamados, pelo menos externamente, por Deus para guiar o povo do Senhor, porém eles guiam para o precipício. Esses são aqueles que o Senhor Jesus chama no Novo Testamento de cegos, guias de cegos.
Eles mesmos são cegos, eles mesmos não sabem o caminho e guiam outros cegos, e assim um bando de cegos vai caminhando para o precipício e todos caem. Eles erram e fazem o povo errar. E eles não apontam para o caminho da justiça. Eles não apontam onde há verdadeira paz. A verdadeira paz, nós sabemos, está no sacrifício. A paz está na reconciliação que Deus estabeleceu por meio do sacrifício oferecido, da ovelha imolada por meio de Cristo que haveria de vir. Pelo arrependimento de pecados. Os profetas fiéis do Senhor, nós lemos ao longo de todos os livros proféticos, e veremos especificamente aqui em Miqueias, eram aqueles que apontavam para o arrependimento. Para que o povo reconhecesse os seus pecados, se quebrantasse diante de Deus e buscasse a provisão que Deus proveu, que Deus concedeu. A justiça de Deus revelada dos céus, Jesus Cristo, tipificada no sacrifício, tipificada em todo aquele sistema sacerdotal, sacrificial, onde o pecado é posto no animal, o animal é imolado, o sangue é aspergido sobre o povo, e o sangue da aliança, então, promove a paz. Eles não guiavam até Cristo. Mas a paz que eles anunciavam não tinha nada a ver com pecado. Não tinha nada a ver com se arrepender e confiar no Senhor Jesus, mas tinha a ver com a sua barriga. É isso que lemos, não é? Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tem o que mastigar. E apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Com atual, essa mensagem do profeta Miqueias, não é? Paz, prosperidade, vitória, bênçãos para aqueles que entregam. Para aqueles que contribuem. E quanto mais contribuem, maior é a paz. Quanto mais dão, quanto mais satisfazem os apetites de sorte da ganância desses profetas, motivados por torpes motivações de ganância e de finança, quanto mais se entrega, maior é a paz. Não, o pecado não tem nada a ver, não precisa mencionar isso, não precisa falar de arrependimento, de mudança de vida, de tomar a cruz, de negar a si mesmo, de reconhecer-se miserável. Não, entregue. E a paz está declarada, a vitória está anunciada. Receba a vitória da parte de Deus. Mas, para com aqueles que não lhes dão nada, uma guerra santa é anunciada. Eles têm uma ousadia, uma coragem para confrontar pessoas, para denunciar aqueles que estão fora dos seus caminhos, mas novamente não tem nada a ver com pecado. A guerra santa tem a ver com dinheiro, com satisfazer os seus apetites, e contra esses, guerra santa. Uma guerra revestida por um verniz de religiosidade. Eles se dizem profetas do Altíssimo, aqueles que falam em nome de Deus, e portanto guerreiam como que em nome do Senhor, mas motivados por dinheiro. Ah, como isso é atual. O homem não muda, não é? Olhamos a história da humanidade, nós vemos avanços tecnológicos, avanços na medicina, muitas mudanças culturais, mas o coração do homem permanece o mesmo. E o que vemos hoje é a mesmíssima postura daqueles que anunciam guerra santa, que anunciam maldições, que ameaçam o povo, devorador, isso e aquilo, contra aqueles que não entregam, pelo menos na proporção que eles desejam.
O dízimo, o trízimo, o quadrízimo, sei lá o quê. As primícias, as campanhas, os testes, as provas. E não satisfazem, nunca são insaciáveis. São homens que querem mais e mais e mais, querem corroer até os ossos do povo. E devoram o povo. Pregou uma guerra santa. E a verdade, meus irmãos, é que o povo aqui não é inocente, não. O pecado aqui denunciado são os dos profetas. Os profetas fazem errar, mas o povo erra. O povo aqui está sedento pela paz fácil, pela paz de dar. Se eu der, eu tenho a paz, pronto, eu dou. Não tem problema. Interessante, mais para frente o povo vai dizer isso de forma muito clara, quer ver? Olha em Miqueias, no capítulo 6. Em Miqueias 6, mais uma vez, o profeta roga para que o povo se arrependa de caminhos tortuosos. E há um embate, há um diálogo aqui entre o profeta do Senhor e o povo. E depois de anunciar o pecado do povo, veja a proposta do povo de Deus para talvez apaziguar ou pôr um fim naquela briga toda. Veja no verso 6 do capítulo 6. O povo fala: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? E de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu corpo pelo pecado na minha alma? Em outras palavras, Senhor, o que você quer? Mais? Eu dou mais. Você quer mais holocausto? Eu dou. Vocês querem mais carneiros? Eu dou. 10.000 ribeiros de azeite é suficiente para a gente acabar com essa discussão aqui. Como é que eu apazigo o meu pecado? Se eu sacrificar o meu primogênito, tá tudo bem? A gente entrega o que tiver que entregar. Só não me fale em arrependimento. Só não me fale em mudança de vida. Só não me fale que eu sou um pecador e que eu preciso abandonar as práticas carnais, que eu preciso me dedicar a Deus. Não me fale nisso. Eu estou disposto a dar. E não é isso que nós vemos. As pessoas estão dispostas a entregar tudo, menos as suas vidas. Entregam o dinheiro, entrega a sua casa, a chave, mas retém o seu coração. O seu coração continua entregue à prática de pecados. E isso eles não abrem mão. Mas o Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que o Senhor requer de ti. Mas esses homens estavam satisfeitos com essa negociata. Comida, dinheiro, sustento, paz. Do contrário, guerra santa. Homens motivados por sorte da ganância. Porém, meus irmãos, há consequências também. Consequências para o povo terríveis, que vão por esse caminho de perdição, onde a paz não é encontrada. A verdadeira paz é apenas maquiada, prometida, mas nunca encontrada. Mas há também consequências sobre esses homens. Consequências desastrosas que virão sobre uma liderança motivada por sorte da ganância. É isso que vemos do verso 6 em diante, não é? Portanto, Miqueias 3, 6. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis treva sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Meus irmãos, o Senhor
de uma forma muito clara, haverá de manifestar que de fato ele não está com esses homens.